Cheguei. Cheguei para falar dos dons do Espírito Santo. Que sirva para os médicos, para os governantes, para todos. Deus tem um dom a cada um. Eu vou explicar. O dom do Espírito Santo, criador e renovador de todas as coisas. Vida da minha vida. Vós que dai vida a todos, ao universo, conservai em mim essa corte. Livrai de todas as doenças, de todos os mal. Ajudar com a vossa graça. Quero usar sempre a minha saúde, empregando minhas forças para a glória de Deus, para o meu próprio bem e para o bem dos meus irmãos e irmãs. Peço ainda que ilumine com vossos dons de sabedoria e ciências os médicos e todos que se ocupam dos doentes, para que conheça a verdadeira causa dos males que destrói ou ameaça a vida humana. Também posso descobrir e aplicar os remédios mais eficazes para defender a vida e curá-la, que é o mais importante. A maioria dos médicos, e que cada médico usa a sabedoria que Deus deu para o bem de todos. Deus dá a cada um alguma prova do Espírito Santo. Olha para dentro de si mesmo. A um, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e a outro, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento, que é o que vocês têm. A um, o mesmo Espírito dá fé, e a outra dá poder para curar. Um recebe do Espírito Santo o poder para fazer milagre, e outro o dom de anunciar a mensagem de Deus. Outro recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que tem, que vêm do Espírito Santo, e os que não vêm do Espírito Santo. A um, ele dá a capacidade para falar em línguas estranhas, e a outro para explicar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isso. Ele dá a diferente dom a cada um. Cristo é como um corpo que tem muitas partes. Isso é interessante. E essas partes, ainda que sejam muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos ou livres, fomos batizados num só corpo pelo Espírito Santo. Presta atenção, é importante. Todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, porque o corpo não é feito de uma parte só, mas de muitas. Se o pé disser, por que não sou a mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido dizer, por que eu não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderia ouvir? E se o corpo fosse ouvido, como poderia sentir cheiros? Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo como Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, não podemos ficar sem a parte do corpo mais fraca, entendeu, médicos? E aquelas que achamos menos dignas são justamente a que tratamos com mais cuidado.
Enquanto as partes que não são tão bonitas recebem cuidado especiais, as outras, mais bonitas, não precisam desse cuidado. Assim, Deus fez o corpo de tal maneira que as partes menos consideradas recebam mais consideração. Desse modo, não há divisão no corpo, mas todas as partes têm o mesmo interesse pelas outras. Interessante, né? É uma gostosura, uma delícia, né, o que Deus faz. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras também sofrem. Se uma só é elogiada, todas as outras participam da sua alegria. Que interessante. Portanto, vocês são o corpo de Cristo. E cada um é uma parte desse corpo, do corpo de Cristo. Por isso, nas igrejas, Deus colocou tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. E em terceiro, os mestres da igreja. Em seguida, colocou os que fazem milagres. Depois, os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, nem profeta, nem mestre da igreja. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar línguas estranhas e nem de explicar o que essas línguas quer dizer. Por isso, se esforce para possuir os melhores dons. Porém, eu vou mostrar para vocês o caminho que é o melhor de todos. Presta atenção. O amor. Muito bem. Então nunca se esqueça dessas palavras, que são as palavras verdadeiras e vêm de Deus. E Jesus é o nosso Salvador. Não se esqueça que tudo que você faz, tudo tem a participação de Deus. Beijo no coração e até a próxima.